Sigam os melhores. Opa, sorry. Quer fazer de novo? É direito no final, lá no meio você não merda, tá certo? Era uma época diferente de teatro em Belo Horizonte, né? Era uma época que o Cine Horto ele fazia um milagre assim para os grupos. Uma vez em Campinas fui ver um festival de cenas pequenas, eles chamavam, que era muito desorganizado, e de repente a gente falou, vamos fazer isso aqui no Cine Horto. Né? Assim, uma para abrir esse espaço, para, enfim, provocar encontros e principalmente experimentação. E foi assim que começou. Um dia a Laura Bastos, que era coordenadora geral, no janeiro estava fazendo a programação do ano inteiro para ser divulgado. Eu falei, põe aí, Festival de Cenas Curtas. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, não sei direito não, põe aí, põe que é para setembro, que a gente tem tempo de esmiuçar e definir melhor o que é isso, mas põe aí. Era tipo ano 2000 e eu fazia as peças gráficas do Cine Horto, cursos, oficinas. Aí de repente a peça estava pronta e o Chico falou, aqui tem um espacinho, coloca aí. Vem aí, Festival de Cenas Curtas. O que é isso? Não tem problema não, a gente vai resolver, a gente vai conversar, a gente vai ficar sabendo. No início, a Agentes Produções, que era responsável pela produção do Cine Horto, meio que arquitetou esse funcionamento. O Cine Horto tinha uma manutenção da sua programação e tal, mas eles elegeram alguns projetos âncora, né? E que aí eles precisavam de uma produção mais efetiva e aí chamaram agentes a partir de 2000 para fazer essa produção. Então foi um festival de cenas curtas onde misturou muito pessoas experientes, grupos experientes, né? E um pouco de gente nova, né? Um pouco dessa nova geração que estava vindo, da qual eu fazia parte. Testemunhos seguros! Mas como consentir no que o senhor deseja sem ofender o céu? Ou, sim, ofender o céu! A gente começou e ao longo do tempo os artistas de Belo Horizonte começaram a entender a lógica da cena curta. Né? No começo a gente brincava sempre que tinha um mico da noite, que era uma cena meio desavisada, que não entendia exatamente o formato da cena curta. É como não entender o formato de um conto, você querer escrever uma epopeia dentro de um conto.
E aí a gente acompanhava tudo. A partir do momento que as cenas eram selecionadas, e eram cenas que tinham geralmente uma proposta no papel, né? Daí para elas se efetivarem é um processo árduo para todo mundo. Aí a gente pegava aquilo, fazia uma distribuição técnica de como que podia funcionar, como que seria, tanto pensando numa programação das cenas, pensando no público, né, para que seja uma coisa fluida, que tivesse uma variação, etc., mas pensando na técnica, que era viável tecnicamente, cena após cena. Essa carne tá grossa. Felipe, deu pra você ver aí, né? Deu. Filma ele de gravata. Todo bonitão. Nunca mais tirar esse terno dele. Todo bonitão, ó. Gostou, Chico? Oh, meu Deus, hein? Olha o naipe do rapaz. E a gente ficava nas coxias, a gente torcia por aquilo, a gente suava, a gente se reunia entre uma cena e outra, se articulava quem faz o quem faz o que, tinha várias cores, cada um era uma cor, e era uma loucura, assim. A participação no primeiro Cenas Curtas, ela foi fundamental. Por quê? Porque quando surgiu o festival, ele supria, de certa forma, uma lacuna que tinha no Teatro Mineiro, que era você oferecer, porque não tinha nada parecido, você oferecer a possibilidade de experimentação, de sair dos vícios, das bengalas, para os veteranos da cena, e também uma bela vitrine para quem estava começando como eu. E o primeiro festival ele ofereceu a possibilidade desse lugar, de trabalhar o coletivo com Cíntia Paulino, que é minha esposa, com Raul Starling, meu querido amigo que formou comigo no Palácio das Artes, e a gente teve essa oportunidade de, nos primeiros anos aí de atividade, mostrar que a gente tinha realmente a querência de trabalhar de forma coletiva e arriscar e experimentar. Nada melhor do que Kafka, né? Ao diabo com tudo isso. A necessidade de madrugar entontece a gente. O homem precisa dormir o tempo justo. Há viajantes que levam uma vida de odaliscas. Em meio à manhã, quando retorna à hospedaria, encontro-os ainda à mesa tomando a refeição matinal. Eu lembro do Chico Pelúcio entrando na nossa sala, ele estava passando em todas as salas, divulgando a primeira edição do Cenas Curtas, com um panfletinho, ele entrou todo animado, aquele jeitão dele, né? E muita gente da sala enviou projetos. Foi massa. Eu venho desde a primeira edição, desde 2000, e eu sempre venho como espectador, nunca participei como ator do festival. E a primeira vez eu vim com muita expectativa, porque era um tanto de gente conhecida, né? A grande maioria era de BH. E é muito interessante porque eu não tinha a dimensão do que viria a ser. Eu falei, isso não pode ser ruim porque tem um monte de gente boa juntos, comprando essa ideia. Senhoras e senhores, boa noite. Vou dar uns avisos aqui. Já foi aberto aí o segundo festival de cenas curtas aqui do Galpão Semi-Horto. Em nome do Grupo Galpão, do Galpão Semi-Horto, eu queria dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu tinha 20 anos. Mentira, eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu vim assim, né, eu queria ter me inscrito, mas eu não tinha tido coragem. Eu tinha me profissionalizado, tinha só um ano e meio. E aí foi a primeira assistir, né, que eu fiquei também muito impressionada, né, com todas as pessoas apresentando trabalhos muitos trabalhos legais, trabalhos sólidos, experimentações, né, coisas novas para a cena. Você falava assim, olha que legal esse caminho, que legal. Às vezes o espetáculo não ia para frente ou não foi, mas inspirou tanto. Eu lembro que a primeira edição foi assim, nossa, olha
né, uma coisa só de 15 minutos também isso era muito novo, né? Assistir algo em pouco tempo e assistir tantas coisas uma atrás da outra no mesmo dia, com muitos artistas. Mas o festival, então, ele veio consolidando esse lugar de experimentação, tanto para veteranos quanto para quem estava aí nos primeiros anos de carreira. E tem uma coisa que o Luiz Arthur fala de geração, né, de veteranos, e aí é legal ver isso, porque pensa, 2000, eu não estava aqui, que eu me lembre, no primeiro Cenas Curtas, mas eu estava entrando na escola de teatro. Então você já entrava na escola de teatro sabendo que tinha um lugar para experimentar. Tinha uma expectativa em torno dele e que eu já vi uma movimentação nas escolas de teatro para participar de Cenas Curtas. Então é um negócio que já estava saindo da cena para entrar para as escolas, né? Então você consegue alimentar uma cena meio que por completo. A gente viu muita gente se expor nos Cenas Curtas ao longo desses anos todos, né? E muita gente começar. Eu acho que foi primeiro como público, depois como vendedora de cerveja e depois como atriz. Porque eu fiz o bar do Oficinão, né? O Oficinão geralmente pegava o bar dos Cenas Curtas para juntar dinheiro para montagem. Almotinados da banana, a alegria, a prova dos 9 e a tristeza são pontos e tudo. Poeta? O poeta de Sônia Bandeira? E amanhã tropical se inicia. Era uma proposta meio assim, nonsense, sabe? Às vezes se fala assim, gente, mas como é que nós vamos juntar 4 propostas de cenas completamente distintas, em tantas horas, num único espetáculo, e isso vai dar certo, assim, né? É o espaço de colocar o que a gente está pensando em contato com as outras pessoas. Exato. Seja a classe, seja nós mesmos, ou seja o público. E é o espaço que a gente pode errar. É o espaço do risco. É o espaço de você tem 15 minutos. Todas as potências da velha Europa se reuniram numa santa aliança para exorcizar. Sob o sol cabralino, o Carnaval do Rio é um acontecimento religioso da raça, poesia coletiva no pátio da história. Expurgue, Mitch, da favela. Shake your ass like a loco, um baile funk. Onde mais a gente poderia fazer isso de uma forma assim, menos pretensiosa, mais rápida e tipo, e podendo errar mais, né? Sem ter que chegar ao teatro, né? Uma peça de teatro, tudo que envolve uma peça de 1 hora, enfim. Eu lembro desse negócio. Vamos fazer no Cenas Curtas? Você quer pra que lado? Abri ela cá na primeira aqui, ó. A primeira edição do festival eu vim por acaso, porque eram os meninos do Galpão que faziam o Elvésio, o Vlad, e daí o Elvésio precisou de viajar com o Galpão, fazer alguma coisa. E no meio do festival, tipo, no segundo dia, eles me ligaram, me chamaram, falaram, Sabará, você pode vir nesse aqui só para socorrer a gente, que a gente está com umas ideias que eu gosto muito de fazer, as maquinárias, né? E eu fui acompanhando o festival e estou até hoje. O Sabará inventando maquinário para aquela história que a pessoa tinha pensado, mas ela nunca tinha botado em prática. Então tinha esse momento que eu lembro que a gente fazia uma reunião técnica antes com a equipe da casa, pensando, mas isso, com os projetos, sem a gente ver efetivamente, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer. A gente tem uma prévia que as pessoas colocam, a gente vai usar esse cenário ou não vai usar nada, mas sempre, isso são todos os anos, sempre no dia acontece alguma coisa. E aí a gente tem que se virar. Olá, ele está me filmando. Fala, Sabará! Boa noite, mais uma noite de Cenas Curtas. Tá bom? E a
Cine Horto sempre foi muito generoso nesse lugar, de fazer com que aquilo dê certo. A gente não fala não, a gente fala, ó, pode não dar certo, vão tentar? É uma coisa muito louca, é aquele tanto de gente, é rádio, é fita, cada cena de uma cor pregada ali no chão, cenário que a gente coloca. Porque é isso, sem toda essa estrutura por trás, esse festival não acontece. Ô Sabará, enquanto você pega a escada lá, a gente pode fazer o check de canal? Já? Ai, Sabará, por isso que eu te amo! Depois de muitos anos que eu fiz os Cenas Curtas, uma vez eu perguntei aos meninos se eles não podiam me convidar como técnica. Aí eu vim trabalhar como técnica. E eu vou te falar assim, se uma das experiências mais gostosas que eu tenho com montagem, que é uma área que eu gosto muito, que né, com a idade a gente vai afastando um pouco, é os Cenas Curtas. Era uma ideia no papel, mas vai fazer aquilo acontecer. A gente ficava vai botar uma banheira com água. Como viabilizar aquela ideia daquele cara que queria uma banheira caindo água. Não, e a banheira não podia ser a primeira cena da noite, nem não sei por que diabo da carga d'água, então tinha que entrar com aquela banheira pesada. Para quem não sabe, você aí que está vendo, é um outro espetáculo, é uma delícia ficar nos bastidores, porque é um encontro, é uma parceria, é uma colaboração entre os atores, diretores, cenógrafos, técnicos, é um balé quase. Isso a gente sabe fazer como Durante um ensaio de uma cena, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu preciso que você entre com essa bacia aqui, por exemplo. Eu falei, mas durante a cena, no meio da cena, quer que você entre e coloque lá. Eu falei, tá, mas isso não vai, não, eu quero que você faça isso. Você pode fazer? Eu vi muitas cenas ruins, mas vi cenas sensacionais também, muitas. Mas teve uma que eu achei muito... Pra mim, me marcou por causa que me lembrou da minha avó. A cena chamava Milho aos Pombos. Eu lembro de uma, acho que das primeiras assim que me impactou pensando em outra ideia de teatro, que acho que quando eu, na escola e começava a frequentar aqui, né, tinha algo que era assim, da técnica, do impacto da cena. Aí eu lembro de uma cena, acontecimento, que era o Adir Assunção e a filha dele. Eu não entendi, mas eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, olha, tem algo aí. Acho que ali eu comecei a pensar, pensar e ver de outras formas, assim. A chota da minha mãe, conhece? Não, eu não posso mostrar. Onde você mora? Casa alta, janela em pé. Com quem você mora? Comigo e mais comigo. A segunda vez que eu venho é com Por Elise, que acabou virando uma coisa muito grande, muito massa, e que tipo fez maior sucesso depois, viajou, virou, né, ganhamos até Shell com essa história. Mas assim, foi a coisa mais despretensiosa do mundo. Assim, não tinha... Sabe assim, até quando a galera foi aplaudindo, no primeiro dia, ficou todo mundo olhando assim, falando assim... e que, de certa maneira, assim, foi muito chocante. Assim, ninguém esperava, dos 5 que estavam ali, que aquilo realmente era uma coisa massa. Mas era. Porque as pessoas começaram a ousar e a experimentar. E aí, com essas experimentações, eu acho que elas trouxeram essa possibilidade de você ter momentos assim. Por Elise, eu estava no dia, assim, sabe? De emocionar, de aplaudir e de chorar. Ver a Rita Clemente, que eu sou muito fã, sabe? Ver ela em cena, a potência que ela tem enquanto atriz, e a cena nem ganhar, mas assim,
É isso, porque, nossa, que mulher, que maravilha isso. A pequena Butterfly vai se apagar ao sol. O americano voltou e trouxe com ele a esposa, a verdadeira, a americana. Gostava também das cenas mais trash, por exemplo, do Del Pala, né? Eles faziam umas coisas trecheira demais, as coisas do submundo. Quem sabe hoje, meu bem, não apareça alguém para mudar a sua vida? Só se for para produzir a minha carreira na cozinha, usando a lata de óleo como microfone. Posso te contar um segredo? Isto não é peruca! Em 2011, a ideia da Cíntia, né, e a gente correu atrás para fazer uma cena para trazer Dulce Beltrão, que está aí, maravilhosa ainda, né, e Dulce de volta para a cena. É uma gigante da dança no Brasil. E a gente, de certa forma, então, é dança, teatro, não interessa a manifestação artística, mas respeitar aqueles que vieram antes de nós. E é isso, assim, a gente vê movimentos da cena mesmo. Eu lembro quanto a coisa da performance era forte aqui nos cenas curtas, né? Eu lembro de ver cenas memoráveis, assim, a gente lembra assim, a cena do alface, que era uma cena da Dudude, né? A gente fala a cena do alface, a cena dos meninos dos jornais, que era do cachorro. E aí você vai, são cenas que você nunca vai esquecer. A cena da brasileira, Taubirá, que foi uma loucura, né? Não sei se você estava nesse dia. Foi uma loucura, uma orgia no auditório do Cine, todo mundo se beijando, se pegando, o amor no ar. Imagina isso em tempos de Bolsonaro, que loucura! Exato. É uma maravilha. Então a gente tem esses momentos memoráveis, assim, também, que a gente vai vendo de consolidação de linguagens mesmo, né? O casamento, tal como ele é instituído atualmente no nosso Código Civil. Não se trata de um casamento de segunda categoria. Não se trata de uma união civil, por assim dizer, arranjada. Não se trata de uma brecha. Não se trata de uma enganação. Trata-se do casamento enquanto contrato entre duas pessoas, enquanto instituição produzindo regras de ordem pública. Banana Rosa surge em 2009. O povo do Oficinão começou a desistir de pegar o bar dos Cenas Curtas. E acabou que a gente pegou um espaço aqui perto, que é 171, e a gente começou a precisar fazer coisas para pagar as contas do espaço. E aí foi quando surgiu a ideia do prêmio, de premiar todas as cenas. Prêmio Banana Rosa, porque framboesa não é fruta da terra. E aí a gente começou a pirar em títulos, a gente começou a criar prêmios. Tinha uns prêmios clássicos que, né, tipo, os mais legais não é Maria Callas, é Mariah Carey de melhor atriz, Cigano Igor de melhor ator e Rick Martin de melhor revelação. Enfim, uma brincadeirinha. Diversão, né? Primeira campainha, Marina Arduzo e Mariana Villar. Então, não sei se em qual cenas curtas, mas a gente selecionou uma cena que era uma foca. Na verdade, não era uma foca, era a história dos seres marinhos. E aí ele ia contando, começava com caranguejo, ia pra morsa, pra não sei o que, e acabava na foca. Se transformando numa foca. Gente, era tão idiota, mas tão bom. Era idiotíssimo. Tão bom. Era uma coisa mais idiota, mas era muito engraçado, muito hilário. E nos bastidores, a gente descobriu que o ator que fazia a foca, essa cena, foi o último Pablo do Silvio Santos. Então a gente chegava pra ele e falava: amor, 3 notas, qual é a música? E ele virava e falava, cantava alguma coisa e a gente morria de rir. Uma foca andando no ar, ela meia 9 metros de altura.
tinha muita coisa legal. Tinha muita coisa ruim também, muita coisa legal. Verdade. Tinha um negócio que a gente tinha que fazer uma mandala. Nossa, gente. Horas fazendo aquela mandala. Agora, a equipe técnica ganhou mais aplausos que a cena. Eu não sei qual que era essa cena, mas eu lembro que na hora que a gente acabou a mandala, todo mundo, o público, a cena ganhou menos aplausos que a gente. A Dudu já teve uma cena que ela chamava o Tanque, ela e o Marco Paulo Rola, que eram 2 tanques cheios de água, que eles batiam um lençol e cantavam ópera, só que rodava aquele lençol com água e ia para todo lado, os tanques. Eles estão batendo roupa, eles estão cantando ópera batendo roupa, eles estão assistindo televisão batendo roupa, cantando ópera, lavando roupa e contando. Aquilo para mim, eu lembro assim, que eu acho que eu nunca esqueci daquilo. E a coisa da torcida também me pareceu muito interessante, porque no primeiro momento, por exemplo, eu vim torcendo por pessoas. E aí quando a gente chegava aqui e via as outras cenas, opa, e agora? Porque tinha coisa que a gente não estava esperando, que surpreendia, que era muito legal. A gente nem chama a melhor cena da noite, fala a cena da noite, a cena escolhida, a mais votada da noite, que não significa nem sempre que é a melhor cena. A cena vencedora foi... Little Box. É uma relação muito cuidadosa, embora seja muito espontânea, porque o público bate mesmo o pé no chão, aplaude, grita, né? É uma loucura, assim, emocional, né? Uma relação sempre muito emocional, as pessoas têm vínculo, tá torcendo para quem tá lá, é o amigo dele que tá apresentando, ele quer que ganhe. Durante o festival a gente vai vendo as cenas e a técnica, cada um escolhe a sua cena. A gente sempre faz um bolãozinho, fala, olha, vai passar essa, essa e essa. E tem a votação, vocês receberam uma cédula amarelinha aí, vocês votaram a melhor cena da noite, né? Então, a hora que vocês saírem, não esqueça que vai ter uma urna ali na porta, deposita o voto lá. Vocês vão votar numa cena, na melhor cena da noite. Não vale votar voto de cabresto, não vale votar na sogra, no amante, no credor, no síndico. A ideia de uma cédula, de uma votação, da coisa do público escolher as melhores e não... Nossa, foi uma longa discussão, né? A gente ficava em dúvida, será que isso funciona, será que não funciona? Ou então, será que a gente vota em uma cena, a melhor? Né? A gente foi cunhando um pouco esses entendimentos de melhores, não são as melhores cenas, mas sim as mais votadas, né? Eu gosto dessas coisas assim, quando se subverte as regras do espaço também, a coisa vai além, tipo Paulo Rocha. Paulo Rocha que sentou e não fez nada e pagou as pessoas para votarem nele, sabe? Tipo, isso é maravilhoso. Quando a gente, nos Sobreviventes, bota os técnicos em cena, bota público em cena, todo mundo cantando peninha, sabe? Rolezinho, quando, né, de repente enche de gente, sai gente de todos os lados. E as coisas caindo do teto até hoje, né? São coisas que perduram e que acaba virando marca, né, de Cine Horto. O que é isso? É o Sabará lá em cima da pilastra soltando livro, abacate, melancia. Papel, assim. Tudo já caiu daquele teto. Tudo já caiu do teto, Senhor. Eu, por exemplo, já joguei lá de cima, do alto lá, eu já joguei uma enciclopédia Barça inteira. Já caiu boneca, já caiu refletor, livros, papel, jornal, folhas de papel, folhas de árvore, isopor. Já jogou isopor
para fazer tipo efeito de neve. E tinha também a história que a gente sempre falava, que a gente ia fazer uma cena dos técnicos. Dos técnicos. Que a gente ia coreografar uma cena que a gente ia apresentar. Nunca, da minha época, nunca rolou. Eu acho que foi o Cenas Curtas de 15 anos que a gente fez uma cena só com os técnicos. A gente tinha muito pouco tempo para preparar para a festa que ia acontecer na sequência. Então a gente fez uma cena e em 15 minutos a gente descia toda a panaria, toda a vestimenta do teatro. Desmontava. A gente descia, os técnicos entravam com lanterna. Eu fiquei 1 mês gravando áudio de corredor aqui no Cine Horto. E esse teatro sendo desvestido para a festa acontecer, sabe? Na hora que descia a rotunda, os técnicos estavam lá em cima do mezanino aqui com as garrafas de champanhe, lá estourando champanhe, sabe? E acendendo luz colorida, que não tinha tido até então na cena. Então o dia da festa é aquele dia onde a gente consegue dar uma baixada, uma relaxada. Normalmente a gente toma uma, porque também a gente não é de ferro, né? Não dá para não tomar. Mas é o dia mais light, mais tranquilo. E também, para mim, isso especialmente para mim, é um dia mais que eu fico mais, digamos assim, bate aquela tristeza, aquela saudade. Não é tristeza, aquela saudade que mais um festival. Essa coisa da festa é muito engraçado, né? Porque a gente, claro que era uma festa, conversava-se muito sobre teatro, sobre as cenas do dia e tudo, mas rolavam esses encontros, assim, também, de pessoas que depois acabavam trabalhando juntos, né? Sim. Muito engraçado. E é um reflexo também, né? Assim, acho que lá atrás a gente estava acostumado a ver as mesmas pessoas nas festas, né? Que era a comunidade teatral, que fazia daqui um ponto de encontro mesmo. Então a gente ainda continuava ali dentro do teatro, né? Assim, a gente aqui, o teatrinho, coleguinha, tá. Também teve um ponto quando a festa começou a mudar. E outras pessoas começaram a colar, outras apresentações, outros artistas da música. Eu acho que deu um outro colorido. Nas festas, né? Como elas eram importantes, parece uma bobagem, mas não é. Né? Qual que é a festa hoje do teatro que a gente tem? Né? Era importante aquilo, no domingo a gente se reunir lá em cima e, enfim, estar juntos, né? Se encontrar e falar sobre teatro, falar sobre arte, isso também era muito significativo. E as festas, né, gente? As festas que cada ano, os primeiros 8 anos... Que era só lá em cima, né? Eram as pessoas que a gente tinha como referência, eram os artistas referência pra gente na cidade que estavam ali. De repente era a gente que estava ali. Vámonos volando, 30.000 pies de altura. Vámonos 100% de criatura. Luta fuerte como 100 a aventura. Eu já olho com bastante desconfiança para ele, mas enfim, né? Tem uma história aí por trás. Em 15 minutos, sua sorte pode mudar. Esse aqui foi o 14º. Esse cartaz ele foi a foto de uma maquete, tinha essa temática, a festa dos encontros. Era uma edição comemorativa, porque eram os 15 anos do Galpão Cine Horto. Aí teve os 15 anos, que era esse grande deboche mesmo, de um debutante, finalmente alcançando aí os 15 anos do festival. Eu entrei aqui no Galpão Cine Horto em 2011. Eu acho que eu fui... se eu me lembro, eu fui o primeiro estagiário de design. Que lugar você ocupa, então já tinha um caráter político bem direto. Foi um material que a gente criou a partir de uma série de fotografias com essas bandeiras. Tinha uma ideia mesmo, o festival propunha da gente pensar, se perguntar mesmo quais eram os lugares que a gente ocupava na cidade. E depois veio esse, que eu acho o mais radical de todos. E eu acho que talvez seja o meu favorito. Eu acho que ele sinaliza esse momento de fato mesmo, assim, de profunda complexidade social e política mesmo, de tantos discursos, né? Eu acho que isso aqui ilustra exatamente o que é o Galpão Cine Horto, assim, esse espaço mesmo que você está
você não tem a opção, na verdade, de não experimentar. Você tem que estar experimentando porque tudo está em transformação. O Cenas Curtas talvez tenha sido, dentro aqui do Galpão Cine Horto, acho que é a maior escola mesmo para mim, de criação e mais do que isso, de diálogo mesmo, para quem se cria e como se cria. Chico Pelúcio, eu vou fazer hoje as boas-vindas. Então, gente, sejam bem-vindos ao Festival de Cenas Curtas. Tá todo mundo te vendo aí, me chamando. Tem um rolê depois das cenas, eu não sei se vocês estão ligados, sabendo o que está acontecendo, mas aí tem uma ocupação. Adoro essa palavra, ocupação na região artística. Valeu pro passinho, o jurado aqui São Silício. Quero ver quem é o melhor e quebra de ladinho. É a batalha do passinho, o jurado aqui São Silício. Quero ver quem é o melhor e quebra de 5, 4, Eu acho que qualquer festival ele vai desgastando e o mais difícil é isso, é manter a periodicidade, né, por 20 anos e manter a qualidade. Eu já sinto que existe umas oxigenações, umas oxigenadas dentro do formato, mas eu acho que é um formato que ainda funciona pra caramba, sabe? Eu acho ele super legítimo. É assim que o Cine Horto vive, sabe? A gente vai mesclando, errou, erra, cancela, volta, tenta de novo. Sempre foi um lugar de experimentação e depois ele fica de um lugar também onde que as pessoas escutam. Tem coisas que estão entaladas na garganta que as pessoas precisam falar. E o Festival de Cenas Curtas começa a abrigar muito mais esse tipo de cena também. Ao passo que esses corpos e corpos começam a ocupar esse espaço, causa desarranjo. E aí a gente precisa pensar em como rearranjar a dinâmica da vida, a dinâmica do teatro, a dinâmica do funcionamento dos espaços culturais. E que isso sempre aconteça, né? Acho que quanto mais a gente for expandindo essa fronteira, acho que a gente vai sendo mais democrático. Eu acho que Cenas Curtas já tem isso, né? Eu acho que ele surge assim, mas é cada vez mais pensar que o Cenas Curtas é da cidade. Ele não é do Cine Horto, ele não é de ninguém, ele não é de nenhum artista, ele é da cidade. E a gente conseguiu criar em Belo Horizonte, isso não sou eu que estou falando, viu, gente? É crítico do Brasil inteiro. Eu nunca vi uma relação tão aberta, tão carinhosa, tão generosa entre artistas e críticos como as que vocês conseguiram estabelecer em Belo Horizonte. E eu acho que tem muito a ver com a proposta do debate do dia seguinte do Cenas Curtas. Eu estou sempre aqui, falou de casa, dá licença, ô Luiz Arthur, vamos ali pegar o café, né? É um lugar onde a gente se sente dentro do teatro. Né? E por isso em casa. O crítico não é visto como um objeto alheio ao fazer teatral. Eu tinha para o Cenas Curtas uma relação quase de carnaval, assim, era um momento que eu esperava mesmo todo ano para chegar e me dedicar mesmo, de estar presente, era uma agenda muito importante, assim, continua sendo, na verdade. A dinâmica mesmo de teatro, para mim, esse tipo, um jeito de pensar a cena, de pensar a relação com a plateia, da gente poder estar ali tomando cerveja, da gente poder, enfim, viver uma experiência de teatro, não uma imersão de teatro durante dias. Isso para mim já era era radical, assim, era inovador, eu achava maravilhoso. Nossa, que ótimo. Então foi uma... Agora a gente está aqui nos bastidores do maior festival experimental de Belo Horizonte, do Brasil, aqui com o meu amigo Sabará. Sou eu. É nóis. É nóis. 13º Festival de Cenas Curtas. E aqui a gente está fazendo a plotagem. Aqui o nosso gatinho preto. Trazer esses jovens, trazer os veteranos e aprender com esses dois nichos, vamos dizer assim, diferentes, continuar aprendendo. A gente não pode estagnar, não pode parar no mesmo lugar. E tem uma função que eu acho muito legal, que é de formação ou, né? Consolidação de grupos, de coletivos, né? Lá atrás a gente vai voltar lá no Porelise, do Espanca, o próprio 4x5, agora a galera do Todo Deseu, a turma da Lira Ribas com a Gabriela Domingues, né? O próprio 171. Eu sou um estrangeiro. Eu não sou de lugar nenhum. Eu me adapto às circunstâncias. Quem é que vai me reprovar, hein? Quem é que vai me reprovar?
com cenas curtas, vários diretores começaram o amadurecimento do seu trabalho, cenógrafos, figurinistas, atores, dramaturgos, sabe? Grupos se formaram a partir disso. E o tanto de artista que ficou em Belo Horizonte? Não teve isso? Veio para o negócio, conheceu, acabou ficando. Isso eu já conheço alguns, assim, eu lembro de algumas pessoas que eu lembro isso. Eu vim com o trabalho, não conheci fulano, fiquei para o outro projeto do Galpão Cine Horto, para oficinão. Cenas curtas é isso. Um momento de explosão, né? Que a gente pode fazer uma experiência em torno de um tema. A prática foi muito intensa aqui. Né? Nosso início nós praticamos muito aqui dentro, num lugar muito propício para receber, para trocar, para criar. Isso fez toda a diferença no nosso percurso. E que deu certo, assim, e que ao mesmo tempo mostrava, fazia um recorte da cena contemporânea do teatro mineiro, Belo Horizontino, depois mineiro, depois nacional, assim. As pessoas se envolvem pelos cenas curtas e pelo Galpão Cine Horto, não é por dinheiro, é por um amor, né? Uma causa, né? Você falou que você foi espectador em todas? Com certeza, não faltou uma, né? Dos anos eu vi todos, eu faltei dias. Às vezes esses momentos passam, a gente vai dar valor nele só daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E hoje eu queria fazer uma homenagem a esse momento, que é esse encontro com vocês e com esses artistas. Muito obrigado por vocês todos toparem a gente. E já acho que é isso. Só? Só isso? Estimula que vem Sério? mais. Que isso? A gente Estimula tá aqui mais 2 horas. Vai dar almoço? Eu já volto depois. Adorei esse momento, nasci para essas luzes. É isso, a gente senta aqui e não quer ir embora. Resistência, resiliência, num momento, essa entrevista, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ser visto, mas nós estamos no ano de 2019, no momento em que a censura, de fato, está enforcando a gente, que o desmantelamento da área cultural está acontecendo, né? Assim, em que a sobrevivência, tanto artística quanto de liberdade, está correndo risco. Então, essa união, essas parcerias, esse trabalho conjunto, esse compartilhamento, nesse momento se torna fundamental para dar um basta, falar, não, pode parar, para com essa brincadeira, vem fazer teatro com a gente, pelo menos, faz isso no teatro, sabe assim, mas não vem fazer de verdade, botar mordaça na boca da gente, nem cortar as políticas públicas, e nem querer que a gente chegue no cidadão. O cidadão tem direito de ver as mais diversas opiniões, as mais diversas estéticas, e se isso for feito através da arte, melhor ainda. Queria dizer que, em nome do Galpão Cine Horto, é um prazer tê-la aqui, viu, Vilma? Querido, tá obrigado. Bom? O prazer é meu. Tá bom. Merda pra todo mundo. Podemos? Então vamos. Vamos pra...
Pero no